Vamos lá, capítulo 1, fenômenos cientificamente inexplicáveis. Agora a gente entra de sola da doutrina espírita, né? No espiritismo mesmo, né? E vamos tentar entender algumas coisas. A gente tem que entender que esse livro aqui, ele já tem um determinado tempo, esse livro deve ser pelo menos de 2006, por aí, 2005, 2006. Então, tem algumas coisas aqui que já estão defasadas, mas é importante a gente poder, mesmo assim, tentar reiterar sem ficar muito preso a detalhes, tá bom? Vamos tentar pegar uma visão macro para a gente poder entender um pouco melhor. Eu vou começar aqui pelo meu vídeo e eu vou pegando na ordem das pessoas aqui. Ó. Então, na minha tela aqui, quem aparece primeiro é a Maria Lira. Você começa lendo para a gente, Maria, a reflexão, pode ser? Sim. O meu livro é 2009. É normal, né? Só tá, ler. que já deve ser uma segunda edição. Mas tranquilo, pode ir. Tá. Fenômenos cientificamente inexplicáveis. Reflexão. Fenômenos não científicos? Neste momento, os métodos científicos são o que o homem tem de mais seguro para obter o conhecimento concreto, impessoal e universal. Existem fenômenos para os quais tais métodos não se aplicam. Precisaria o homem buscar novos métodos com a mesma segurança e garantia dos métodos científicos para explicar o inexplicável. Qual o perfil desse pesquisador? Esses novos métodos serão aceitos pela ciência acadêmica? O campo se abriria uma nova ciência? Qual a reação da ciência atual para com a nova ciência? A filosofia auxiliaria no nascimento dessa nova forma de aquisição de conhecimento? Aí, né? São questionamentos, né? São questionamentos. Como que a gente poderia aceitar esse tipo de coisa? Na verdade, a gente sabe que existem já muitas pessoas estudando sobre esse assunto, né? Mas qual que é o problema desse assunto? É que ele sempre, principalmente aqui no Brasil, ele vai esbarrar na questão religiosa, né? E aí, o que acontece? Todo mundo lembra de uma frase que a gente colocou lá desde o primeiro livro. O homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Né? Então, o que acontece? Eu tenho uma criação espírita. De repente, a Marina tem uma criação católica. Então, mesmo eu sendo cientista, eu lá no fundo, eu tô tentando replicar esse fenômeno, mas eu estou querendo acreditar que ele tem que dar certo. E a Marina, ela está tentando acreditar que ele não pode dar certo. Entendeu? Então, isso é muito complicado. Então, se a gente não esquecer mesmo esses princípios e não estiver desvinculado de religião, desvinculado de crenças, de dogmas, a gente não vai conseguir. E tem um outro detalhe. Por trás dos fenômenos espirituais, existe uma força inteligente. Então, ela não é como a natureza. Todas as vezes que eu pegar esse objeto e jogar, ele vai cair a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade, né, da aceleração da gravidade. Agora, quando eu pego e dependo do lado de lá, nunca a reação é a mesma. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quando a gente estava falando aqui daquilo que a gente sente, muitas vezes você vai dar a mesma coisa, eu vou sentir de um jeito, a Wanda sente de outro, a Gisele sente de outro, o Felipe sente... Então, cada um vai sentir de um jeito. Né? Então, por isso que esse desenvolvimento científico desse lado, ele é complicado, sem falar que, como a maioria acaba caindo um pouco dentro do ceticismo, então todo mundo que vai estudar esse tipo de assunto acaba sendo meio que rotulado. Né? Então, o cientista ele acaba tendo um pouco de medo de ir por esse lado aí sendo, né? E acaba sendo meio que colocado à margem. Né? Pode falar, Felipe. Mas, Carlos, esse é o grande dilema da ciência hoje. A ciência foi tão longe que essa coisa de você pegar um telefone, deixar cair e ele vai cair, já está ultrapassada. Porque isso é a mecânica newtoniana.
Isso. do que é óbvio para todo mundo hoje. Só que quando Einstein entrou com a como é que é a probabilidade? Não, bom, relatividade. Relatividade. Isso. E começou com a quântica, aí já não começou a dar certo mais, o que era óbvio. Inclusive, quando a pessoa que está fazendo o experimento, ela interfere no resultado do experimento. Ou seja, se o Carlos faz uma experiência achando que vai dar errado, ela pode dar errado. Se o Pedro fizer a experiência achando que vai dar certo, ela pode dar certo. Aí não tem lógica. Mas eles conseguiram, foram 2 cientistas noruegueses ou dinamarqueses, pegando as teorias de Einstein, passar um fóton por um furo, e a partir dali ele virava 2 fótons. E aí, dessa forma, eu não entendo os detalhes, mas dessa forma se provou que a teoria do Einstein estava certa. E daí, mesmo sem os cientistas entenderem, eles conseguiram criar o transistor, que depois virou o circuito integrado e depois virou os computadores. Ou seja, mesmo sem hoje a ciência, a física quântica conseguir ser totalmente explicada, a gente já utiliza isso. A gente tem um computador, as coisas funcionam graças a essa lógica, que mesmo que não consiga ser totalmente explicada. Então, eu acho que, já falei demais, mas eu acho que a física, o conhecimento humano já está indo tão longe em que já estão procurando, agora já está provado, mas se procura, então, qual é a explicação para esse fenômeno que vai além da mecânica normal das coisas, né? Uhum. Desse mundo material. Você começa a trabalhar com energia. Sim, sim. E aí as coisas vão tomando um outro rumo, né, Felipe? Vão tomando uma outra dimensão. Vamos lá. Quem que pode ler para a gente a introdução? A Vânia, Qual pode ler, página Vânia? é? Oi? Qual página é? No meu é página 16, é capítulo 1. É o outro livro, é esse aqui, Gisele, ó. É o livro 3. Uhum, sim. Isso aí. O capítulo 1 é o 1.1, introdução. Tá. Posso ler, Carlos? Eu acho que a Gisele estava se preparando lá, Vânia. Esse é o 1.2. Pode ler, Vânia, eu leio depois. Pode ler. Não, de forma alguma, por favor. Bora lá. Então, eu leio o começo e você termina depois. A obra escrita completa é composta... Não, essa é a introdução, perdão. Isso, não, é a introdução mesmo, a introdução. Este capítulo tem por objetivo levantar dados e apresentar fenômenos que ocorrem com o homem e que a ciência acadêmica não consegue explicar através do seu método e de seu conhecimento acumulado em torno das leis físicas, químicas, biológicas e psíquicas. Após esse levantamento de fatos, vamos nos debruçar sobre eles e buscar as nossas possíveis explicações para tais fenômenos. Os fenômenos aqui tratados são apresentados através de reportagens, depoimentos, notícias em periódicos, livros e outros meios. Os registros têm sempre caráter especulativo e os fins, em grande parte das vezes, têm conotação sensacionalista ou objetivos de denegrir certas formas de crença. Enfim, o cientista que se envolve com este tipo de fenômeno, ao fazer uma investigação séria, fica marcado no meio científico como envolto com charlatanismo ou defensor de ideias escusas. A própria ciência acadêmica tem preconceitos ao entrar nesse campo, e não deveria. Pois é. E eu estava vendo hoje no YouTube, quando eu estava preparando essa aula, um cara que a gente vai citar ele daqui a pouquinho, Urandi, que foi num programa do Jô Soares, lá no meio dos anos 90. E o Jô, com aquele jeitão dele, ele acabava assim ridicularizando a pessoa, né? Aliás, isso é algo... Eu admiro muito o Jô, é um cara muito bacana, ele fez grandes trabalhos, mas eu acho que ele pecava um pouquinho nesse sentido, né? Não só com relação aos espíritas, qualquer um, né? Aliás, eu acho que muitos entrevistadores acabam caindo um pouco nisso, né? Que o entrevistador, muitas vezes... A Jovem Pan, aquele pânico.
O pânico da Jovem Pan é difícil de ouvir, porque é tanta gente fazendo piada do outro, em cima do outro, que você fica... esse programa é nessa linha. Sim, você não, né, não leva a sério, e aí a pessoa que está lá para falar sério, ele não consegue falar. Aí, como eu não acredito naquilo que ele está falando, eu fico, né, fazendo sátira em cima daquilo, e aí se transforma em algo meio desrespeitoso, né? Que eu acho assim que o entrevistador, ele nunca deveria debater com o entrevistado, né? Que ele não chamou o cara para um debate, ele chamou o cara para uma entrevista. Então, ele deveria entrevistar e ele pode até fazer perguntas para ver se o cara realmente tem conhecimento, né? Mas nunca entrar num debate ou entrar numas, né, de ficar brincando. E esse eu acho que é um medo que muitas pessoas têm. Então, muitas pessoas que pesquisam seriamente esse assunto, às vezes ela fala, puxa, mas será que vale a pena eu me expor? Né? Porque eu vou acabar sendo mal visto, tudo. E aí a gente acaba tendo um problema sério, né, nisso aí, inibindo que muitas pessoas, às vezes, possam tentar ir por esse caminho. Pode falar, Ana. Eu queria, antes de começar aqui, porque eu sou eu sou nada de exatas, né, como sempre. Eu tenho uma dúvida que eu queria que, se alguém pudesse me ajudar, de repente o Felipe aí. Eu queria saber a diferença ou a relação, o que difere, física quântica, parapsicologia e fenômenos espirituais. Como eles separam isso? Porque eu fui uma vez numa palestra daquele padre Quevedo, muitos anos atrás, e ele, tudo para ele é parapsicologia, né? Era, pelo menos, na época que eu fui. Eu sei que ele era padre, a fé dele, né, é outra crença e tal, mas tudo ele conseguia explicar como parapsicologia para ele. E aí eu fiz um nó, eu lembro na época na minha cabeça, e até hoje eu não sei muito distinguir uma coisa da outra, assim, eu não sei a diferença, entendeu? Tipo assim, o fenômeno espiritual, ele tem a questão quântica, ou não, para ele acontecer? Eu não sei, entendeu? Para mim, eu confundo tudo. E a parapsicologia, o que é? Eu consigo fazer uma transmissão de pensamento, entendeu? Não sei, não entendo muito. Se alguém pudesse me ajudar, eu não sei se isso aqui fala no tema. Dentro disso que você perguntou, vamos ver se eu entendi a sua pergunta, né? Vou pegar a questão do padre Quevedo, né? Por trás de tudo que o padre Quevedo falava, existia a questão da religião. Então, ele é aquele cara que entra para provar que aquilo não existe. Ele não está preocupado em descobrir a verdade. É claro que muitas coisas que ele falava eram verdade, que estavam ligadas à parapsicologia. Agora, tinha outras coisas, por exemplo, eu pego um fenômeno mediúnico, e às vezes, o que eu faço? Eu dou para aquilo uma outra conotação, entendeu? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, uma pessoa fez lá existiu um fato lá mediúnico e foi feito 10 vezes. Então, daquelas 10 vezes foi descoberto fraude. Então, o que eu faço? Eu generalizo e falo que tudo é fraude, né? Isso vai acontecer com uma pessoa que a gente vai citar aqui, Eusápia Paladino. Então, assim, depende muito do que eu quero acreditar. Então, o padre Quevedo era alguém que estava, pelo que eu posso entender, amando da igreja, tentando dizer que tudo aquilo que a doutrina espírita coloca é mentira. E foi bom, o Houdini também era alguém que fazia isso, não com o espiritismo, mas com esse tipo de fenômenos. Então, o que a gente tem que ter cuidado? Eu não posso nem acreditar em tudo, lembra que a gente teve um tema assim? Eu não posso nem acreditar em tudo, nem duvidar de tudo. Eu tenho que ver se aquilo prova, mas eu teria que tentar ser relativamente imparcial, né? E aí poder entender. Física quântica, o Felipe colocou. A física quântica, eu nem vou entrar nisso, porque eu sei que o Felipe conhece mais desse assunto do que eu. Parapsicologia, pelo que eu entendo, ela também está ligada a fenômenos psíquicos, fenômenos da mente, né? E a questão mediúnica, sempre que você coloca um espírito no meio, uma entidade no meio, aí vira mediunidade. A gente falou sobre isso na última, acho que no Café Filosófico, né? Por exemplo, eu tenho uma presciência daquilo que vai acontecer. Isso não é mediunidade. Isso é uma capacidade psíquica. Eu tenho essa capacidade. Não eu, Carlos, mas um eu retórico, né?
Então, agora um espírito vem e me fala alguma coisa, agora é mediunidade. Tá? E a física quântica, pelo que eu posso entender, o Felipe sabe muito mais do que eu, já vou passar para ele, você vai... existe uma correlação. Então, por exemplo, um fenômeno, às vezes, o fato de eu observar aquele fenômeno, eu altero, né, aquilo que está acontecendo, eu posso alterar aquilo que está acontecendo. Isso que ele falou dos fótons, né? Ele passou por um orifício, era 1, virou 2, né? E o observador, ele acaba interferindo no que está acontecendo. Não sei se falei besteira com relação a isso, Felipe, pode complementar. Você acha, então, que as três coisas coexistem? Elas estão... assim, Renato, com certeza, com certeza. A paranormalidade sempre vem a partir de você, do seu psiquismo. Tudo aquilo que vem da sua força psíquica é paranormal. Então, já existem pessoas que tortava garfo, aquilo ali vem dele, da força que traz dele dentro do psiquismo dele. A mediunidade é exatamente isso que o Carlos falou, é algo que é externo a você, que vem das entidades do espírito e que ali, por isso existe os médicos, ali existe uma vibração mediúnica e aí se expõe. E a força quântica, o Felipe vai te explicar, mas até onde eu entendo, o que é quanto? Quanto significa quantidade, né? Então, energia quântica, existe uma quantidade de energia, sim, que gera uma força que gera pelo cosmos, vamos dizer assim. Então, eu acredito que quando a gente fala de energia quântica ou de quanto, é a quantidade de energia voltada e que vem da força cósmica. É mais ou menos assim que eu também entendo. Felipe, você como um doutor, um expert no assunto, se você quiser colocar alguma coisa. Faz isso não, cara. Eu acho que são os mesmos fenômenos vistos de prismas diferentes. A parapsicologia, no espiritismo, se chama de animismo, talvez. Isso. A influência do próprio espírito da pessoa, como Vânia e você falaram. E a física quântica é muito isso, é quando você mentaliza uma coisa e você consegue fazer com que aquilo aconteça. Eu acho que os fenômenos de materialização que acontecem, os fenômenos de evidência que acontecem espíritas, também tem quântica ali. Quando a gente fala que a forma pensamento que você molda ela, isso também é física quântica. E aí depende de cada um, da linha de cada um usar essa nomenclatura. A telepatia não é quântico, é? Ou é paranormal? É animismo, paranormal, mas aí você não dá uma energia, então tem quântica. Então, é uma energia. Ai, gente, desculpa. Ou na yoga, quando você mentaliza uma respiração e você energiza com uma cor e você canaliza pelo... É quântica também, ou parapsicologia, sei lá. Acho que depende de cada linha, é tudo a mesma coisa, a natureza é uma só. A cor e o tratamento de cromoterapia ou coisa do tipo, não é a cor em si que vai dar o efeito, mas a frequência que essa cor emite vibracionalmente, e não dentro do seu corpo físico, mas vai no seu perispírito. Então, a frequência que pode ser para cima ou para alta é que vai dar a você o resultado sobre você, que não é o corpo físico. Quer dizer, o corpo físico vai receber o efeito, porém vem lá no seu perispírito porque tem uma força vibracional. E, Ana, você não tem que pedir desculpa de nada. Se você tem dúvida, a gente tem que perguntar. Não, é que desculpa eu ter rompido aí, Carlos, né? Que você estava já entrando. É que eu me confundo inteiro com esses assuntos, entendeu? Aí, não sei, eu falei, eu prefiro... Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a questão da holística. Estou lendo um livro sobre energia, que fala muito sobre essa questão holística, né? A questão total, né? Que nós não temos mais aquela dissociação corpo e espírito, né? É tudo uma coisa só, né? Tá aí a Gisele, que pode até depois dar uma aula para a gente sobre isso, porque a homeopatia, eu acho que ela vai um pouco... Eu não manjo nada de homeopatia, tá, Gisele? Mas eu acho que ela vai um pouco por esse caminho, né? Buscando a causa para, né? E não simplesmente só o efeito, né? E a holística ela vai.
eu já falei do meu cardiologista para vocês, né? Que ele fala que não pode ter dívida, não pode ter isso. Aí minha esposa, você sabe que as mulheres, elas perguntam mais do que os homens, né? Os homens são mais assim, como é que eu posso dizer? Mais tímidos, pelo menos eu posso dizer isso, né? Por mim. E a minha esposa vai nesse mesmo cardiologista e esse mês deu 1 ano, então a gente foi lá fazer as consultas de rotina. E ela foi um pouco antes, foi uns 10 dias antes. E ela chegou lá e falou assim, ele começou a falar uma porção de coisas e eu comecei a perguntar, e eu perguntei a religião dele. E ele é espírita, né? Ele vai lá no Genk, né? numa casa chamada Nossa Casa. E aí ela falou para ele que eu era, e aí ontem eu fui me consultar, e ele, poxa, você é o marido da Elisângela? Então, a gente é da mesma religião, ele fala até baixinho, né? Da mesma religião, não sei o quê. Então, você vê, um cara que é cardiologista e que conhece a doutrina espírita e vem com essa questão, né? Então, é aquilo, não existe mais essa divisão, né? Então, é um todo. É um todo. Então, muitas vezes, por que eu estou falando isso? A questão psíquica, ela junta com a questão quântica, junta com a mediunidade, de repente você nem sabe mais onde que está, né? Porque nós somos esse todo, né? E o perispírito, você falou da luz, então, de repente, o perispírito ruim, ele vai jogar, né? Ele vai refletir uma doença para o nosso corpo físico, e aí vai, né? Então, a gente sabe que tudo está lá na cabeça mesmo. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estuda essa questão pelo prisma do ser total, glândula pineal. Beleza, é isso aí, Maria. Isso aí. Vamos lá. Vânia, 1.2, pode ser? Sim, Carlos, vamos lá. Só uma coisa para não passar desse capítulo sobre o problema da ciência com a espiritualidade. Eu lembrei no começo, foi a dificuldade que Kardec teve no meio científico, né, quando ele começou a pesquisar os fenômenos paranormais da época, né, os espíritas, e ele foi meio que colocado de lado pela Sociedade Científica da França, né? E toda vez, Felipe, só para fechar isso, que se fazem documentários e não citam o espiritismo, né, que todo mundo fica bravo quando a Netflix faz aqueles documentários e não cita a doutrina espírita, eu acho que é bom isso. Eu acho que é bom, porque para nós o que importa não é a religião em si, mas é o ensinamento. Então isso vai para as pessoas. Então se um cara que é católico, um cara que é evangélico, um cara que é budista, ele assiste aquilo, você não fala em religião, então esses conceitos ele vai aceitar muito mais do que se você falasse em religião. Tá? Então talvez isso seja até meio proposital mesmo, para não misturar e não criar talvez uma onda negativa contra. Fenômenos de conhecimento popular. Espera só um pouquinho, acho que o Felipe queria falar. E tem casas espíritas fora do Brasil, na França, em outros países, que eles preferem deixar de lado essa parte espiritual, a parte religiosa. E ficar só como parte de investigação científica, né? Isso. É interessante que tudo é para o lado da ciência, né? Eles não admitem que esteja fora disso. É interessante, né? Tanto é que o médico do Carlos, ele é um médico e fala baixinho que é espírita, como se isso fosse desmerecê-lo na condição de profissional. Exatamente. Enfim, é o complexo dos espíritas. Nós temos esse complexo mesmo, né? E a gente vai ter que tentar resolver, com exceção da Ellen. O Carlos, eu não tenho o menor pudor de falar que eu sou espírita. Às vezes a gente está na academia, ela começa a falar do negócio que ela viu, fala, Ellen, fala baixo, por favor. Quando eu era menor, assim, quando eu vim de uma família muito evangélica, né? A gente não comentava muito para não criar uma discussão. Hoje em dia, assim, depois que eu me entendi por gente com uns 14 anos, eu não escondia, não. De forma alguma. O quanto que você pode ajudar, né, Ellen? Muito. Eu chego aqui no salão, eu falei para o Felipe, eu virei consultora, né? Eu chego no salão, as meninas dizem assim, Ellen, eu posso te perguntar um negócio? Aí sempre vem uma me perguntar alguma coisa, sabe? Assim, se eu não falo o que eu sou, elas não sabem, não vem me perguntar. Daí também não aumenta o conhecimento, eu acho.
Elas têm curiosidade. Outro dia eles me perguntaram, o que é diferente de vocês da Umbanda? Eu falei, quase nada. Aí elas ficaram todas assustadas, assim. Aí eu expliquei o porquê, aí, tá, entendi. Uma nasceu na França e outra em Niterói. Pronto. Exatamente. Tenho o maior orgulho da Umbanda ser nossa. Exatamente. Posso ler? Vamos lá. Fenômenos de conhecimento popular. É com frequência que vemos pela TV, em jornais e revistas de linhas não religiosas, programas, notícias e reportagens de fenômenos tidos como espirituais. No momento, deixamos de lado os meios de comunicação do movimento espírita a fim de sentir o que o mundo leigo publica sobre esses assuntos. No decorrer da história da humanidade, temos livros, registros de casos e de estudos desses fenômenos. Entre esses, podemos citar o pesquisador americano, e eu não sei falar o nome, Ian Stephenson. Obrigada. No seu livro 20 Casos de Reencarnação, e o pesquisador e professor irlandês Heraldur, esse aí também não sei. Eu deixei esse parágrafo para você mesmo, que na verdade foi uma vingança. Vou fazer um curso de inglês, já volto, por favor. No livro Espiritismo e Igreja. Outros fatos de conhecimento público que podem ser citados são curas com instrumentos não cirúrgicos e sem asepsia, colchões que incendeiam sem uma causa identificada, copos que andam, objetos que voam, levitação, pinturas feitas simultaneamente com os 2 pés e com as 2 mãos, a fala de línguas desconhecidas, materializações e desmaterializações de objetos, uso de instrumentos eletrônicos para comunicação com inteligentes extracorpóreas. Antes de eu começar a falar sobre isso aqui, eu vou fazer só um adendo bem rapidinho, na minha modesta opinião. Isso é só uma opinião minha, tá? Todo mundo pode ir contra se quiser. Eu acho que a religião que mais se aproxima da doutrina espírita é a Umbanda, né? É a religião que mais se aproxima, não é catolicismo, não é outra coisa, é Umbanda. Eles estudam pelos livros de Kardec. Né? Então, assim, eu penso que nós, espíritas, temos que ter um respeito muito grande pela Umbanda, porque eles têm um respeito muito grande por nós, né? Sim. Então, eu acho que, assim, a gente não tem que... não, se é da Umbanda, não sou, eu sou espírita, mas tenho um grande respeito por eles, né? Porque senão a gente começa a querer ser o primo chato, né? O primo francês, querendo menosprezar o primo aqui, porque ele usa métodos um pouco diferentes e que são muito válidos. Vamos lá. Lindos. Então, deixa eu falar, são lindos. Mas aqui também, quando você quer desmerecer um espírita, você fala, fulano é macumbeiro. Isso. Pois existe a crença errônea, a crença limitante de que Umbanda mexe com porcaria, digamos assim, né? A gente não pode esquecer que muitas entidades da Umbanda estão dentro das casas espíritas, caboclos, índios. Meu Deus, os nossos vovozinhos, as nossas vovozinhas, eu peço a benção todas as vezes que a gente faz a preparação, e eles vêm de lá, são maravilhosos. E tem santos católicos também, né? Na verdade, existem entidades, porque o cara, quando está lá no plano espiritual, acho que ele não está mais preso a esse negócio de religião, né? Então, assim, é a entidade, aí cada religião vai dar um nome para ele. E tem centro espírita, que também tem Umbanda, né? Tem os dois. Tem dia que é da festa, lá da cantoria, dos atabaques e tal, e tem outro dia que não tem isso. Que é a mesa branca. Centro espírita, sem essas músicas todas, não é? Eu não conheço, mas eu imagino que deva haver. Eu imagino que deva haver. O Carlos, eles falam muito em sincretismo. Sim. Que é essa mistura, né? Essa mistura religiosa. Mas é inegável que existe um preconceito dentro dos centros espíritas também. Se você vai no centro espírita e fala assim, ok, uma vez por semana vamos passar aqui uma arruda, um incenso, um sal grosso, uma coisa assim, as pessoas vão te olhar estranho, vão estranhar você fazer isso dentro do centro espírita. Mas são métodos que vêm da Umbanda que são muito eficientes para a limpeza de ambiente e tudo mais. Então, eu acho que é um processo em evolução ainda. Isso, a gente tem que... Ian Stephenson é alguém que se atreveu a estudar reencarnação.
Tá? Ele tem esse livro aqui, 20 casos de reencarnação. Eles falam casos sugestivos de reencarnação. Ele não pode afirmar isso de maneira categórica, tá? Tem um caso que eu estava dando uma olhadinha, eu já contei alguns para vocês, das irmãs Pollock. Eu vou contar, vou ver se eu consigo ser breve. Duas meninas na Inglaterra, 5, 6 aninhos, uma de 7 anos, outra de 3, alguma coisa assim, não era 5, não, uma de 7, outra de 3. O pai estava indo com as meninas, andando com elas pela cidade, um carro desgovernado atropelou e matou as duas meninas. Esse pai, ele tinha dúvidas com relação à reencarnação. E ele achou que Deus tinha permitido isso, porque uma vez ele tinha perguntado nas suas orações para Deus, será que Deus poderia mostrar para ele se realmente havia reencarnação? Né? E aí ele perdeu essas duas filhas e falou, nossa, eu acho que porque eu imaginei essa heresia, Deus tirou as minhas filhas. Aí, tranquilo. Passou um tempo, ele começou a se recuperar, passou 4 ou 5 anos, a mulher dele ficou grávida. E ficou grávida de gêmeos. E não tinha casos na família de gêmeos, né? Que geralmente dizem que isso está meio ligado à hereditariedade, né? Não tinha caso de gêmeos. E as meninas nasceram. Um pouco antes, as outras duas que morreram, uma delas, eu esqueci de falar, ela tinha caído num poço e tinha feito uma marca aqui na testa. E também tinha um machucado na barriga, então ela ficou com uma machucada na testa e na barriga. Aí, quando nasceu as outras duas meninas, uma delas veio com exatamente as duas mesmas marcas. E quando elas começaram a ter 3 aninhos, mas chegaram por volta dos 3 anos, elas começaram a se lembrar da existência passada. E começou o dia que os pais pegaram uma caixa de brinquedos que tinha pertencido às outras duas meninas e abriu. Aí, quando abriu a caixa de brinquedos, elas falaram, nossa, tá aqui a boneca. E começou a falar o nome da boneca, o nome do ursinho, o nome, entendeu? E começou a dizer, eu lembro o dia que você me deu isso, o dia que aconteceu aquilo. Então, elas começaram a se lembrar de uma porção de fatos que tinha acontecido. Né? E isso durou até os 7 anos. E elas contavam com riqueza de detalhes tudo aquilo que tinha acontecido. E isso durou até os 7 anos. A partir dos 7 anos, elas se esqueceram de tudo isso. E depois de moças, elas davam risada. Não, nem lembro mais disso. Mas então, o doutor A. Stevenson, ele foi pesquisar isso. Então, é um desses 20 casos, né, que são sugestivos de reencarnação. E tem muitos outros. Tem o caso de um menino que ele dizia ser o avô, né, que morreu no assassinado, né, um policial. E tem uma série de casos. Então, o que esses caras fazem? Eles vão estudar isso, não estão atrelados a nenhuma religião, né, mas eles estão preocupados com o fato científico. Então, isso é o Ian Stevenson. O Arnaldo, o que ele faz? Ele era um reverendo, e ele começa também a fazer estudos sobre aquilo que o Espiritismo está descobrindo, e ele também se converte, aí sim, ele se converte ao Espiritismo e vai escrever esse livro aqui, Espiritismo e Igreja. E aí a gente está falando aqui em transcomunicação instrumental, já tem filmes, eu assisti um filme que falava sobre isso, né, através de equipamentos, através de aparelhos, até alguns médiums falam, puxa, eu acho que isso nunca vai substituir o médium, né? Então, existe uma série de coisas, materializações e tudo mais aí, que são fenômenos muito interessantes, que se a gente procurar na internet, aí a gente vai achar uma porção aí de coisas para ilustrar. Tá bom? Só uma coisa. Existem aplicativos, vocês pegaram no celular, e-box, é uma coisa assim, são vários aplicativos que tem para você captar ondas sonoras de espírito. Vibrações e tudo mais. Eu também tenho medo dessas coisas. Eu pensei que a Ellen, acho que ela estava até vendo aquilo lá no celular, lá, né, Ellen? Hã? Você estava até vendo aí no celular, parece ou não? Não, eu estava procurando sobre um cara que foi reencarnação de um rei, que ele foi antes de Cristo, ele não sabia falar francês, ele nasceu num lugar super solitário. Assim, eu estava vendo uma palestra de uma espírita e ela estava falando sobre isso e mostrando as evidências. Ele falava aramaico, não conseguia aprender francês direito, aí foi ver, ele era a reencarnação de um... Eu não sei o nome dele, estava procurando aqui para poder falar. Tem um filme
que até, não sei se vocês já assistiram, acho que é baseado num livro autobiográfico, sei lá, chama Minha Vida Noutra Vida, vocês já assistiram? É muito bacana esse filme, também é uma história que a mulher, ela vai tendo sonhos, ela tem muitos sonhos, assim, da década de muitos anos atrás, assim, e aí ela volta para um lugar na Irlanda que aparece nos sonhos dela. É super bacana esse filme, e é baseado, acho que numa história, num livro, sei lá, não sei se foi verdade, é autobiográfico, e vale a pena assistir, é de 2000, eu acho. A Shirley MacLaine também tinha, né, alguns relatos que ela fazia. Tem uma porção de livros bem sérios aí sobre isso aí, e que não tem nada a ver com religião. Eu gosto de frisar isso. São pessoas que vão lá, pesquisam e estudam sobre isso aí. A Nete Guimarães, ela teve um vídeo, um dos grandes vídeos que ela teve, ela comentou de um menino de 4 aninhos que ele era fissurado em tudo que diz respeito a bombeiros. Então, a família já sabia o que daria para ele, tudo que diz respeito a bombeiros. Só que foi chegando um certo momento da idade dele que ele foi ficando tão fissurado que os pais levaram ele para uma terapeuta. E a terapeuta começou a conversar e ele começou a falar em nome de umas pessoas ali, foi falando o nome de uma mulher, até que a terapeuta chamou os pais e falou, olha, ele está falando o nome de pessoas aqui, né? E eles foram pesquisando, enfim, o resumo da história é que conseguiram identificar essa mulher, que o menininho de 4, 5 aninhos na época já falava, era a esposa do bombeiro que realmente veio a falecer, e que esse menino já era a reencarnação desse bombeiro. E fizeram um encontro entre essa senhora e esse menininho. E esse menininho teve uma reação imensa ao ver essa pessoa. De apego, aquela coisa toda. E, como o Carlos comentou, ele ficou muito fissurado até os 7 anos, e depois ele se desfez, se acoplou à terra, ou coisa do tipo, porque até os 7 anos ele fica um pé lá, o pé cá. E aí, sim, ele seguiu a vida, mas até então, esse menino era fissurado em bombeiros. Essa pessoa que era esposa e era viúva desse espírito esteve com ele até os 7 anos, no sentido de ajudá-lo nessa normalização. Então, foi um exemplo muito incrível que a Nete Guimarães passou para nós nesse sentido. Esse aqui é o aplicativo. Ó. Você está ouvindo algum som aí? Não, a gente não vai foto do colocar aplicativo isso, que tem vários aplicativos desses. É muito doido isso. Legal. Ai, que medo. Depois manda o link aí para a gente dar. Não, gente, não põe isso, não. Esse negócio de poltergeist dá muito medo, gente. Não, eu não acho bom, não. Olha, casa de ferreiro, espeto de pau, né, amor? Não é não? Não é, gente, porque assim, ó, para quem é médio já é difícil. Aí você põe no aplicativo, vai ficar ouvindo coisas, aí você vai ficar na noise. Se você não tem uma preparação, eu acho muito complicado. Que não é legal na medida da vibração. E eu acho muito complicado. Vão começando a ter uma certa elevação que realmente chama. Isso realmente não é bom. Assim como não é bom mexer com algumas coisas dentro de casa. Você está pegando pela matéria básica daqui, não é coisa muito boa. Outro dia eu tive eu tenho uns negócios meio estranhos assim, né? Meu anjo veio falar comigo, assim, veio me mostrar. Ele falou, Ellen, você não está vendo, mas está aqui, ó, olha. Então, ele falou, não confia só na sua visão, confia também nos seus sentidos. Não era coisa boa, sabe? Então, não é bom. Não é bom. A gente não está vendo, cara. Mexer com tá quieto, né? Concordo plenamente, Ellen. Deixa eu só falar uma coisa de reencarnação. O Cadu, meu filho, quando ele era menor, ele falava assim, mãe, você lembra quando você tinha um pipi e a gente saía junto? Eu falei, não, filho. Mamãe não tem um pipi. Não, mãe, você não lembra quando você tinha? A gente saía, mãe, a gente se encontrava e coisa e tal. Eu falei, não, filho, mamãe nunca teve um pipi, né? Não, mãe, você não está lembrada? Quem não está gostando dessa história é o Felipe. Mas eu fui homem na outra vida, ele não tem dúvida disso, né? Não, dizer que levando para maldade, sério. É importante, Ellen.
Ô, Ellen, o importante é que agora você não tem, viu, Felipe? Tudo certo, tá tudo certo. Não tenho, não tenho. E graças a Deus eu não gosto de mulher, então tá tudo certo. Felipe ficou até desconcertado, hein, Felipe? Agora. Não, sem preconceito. O importante é que agora não tem. Sabe lá o que eu fui antes? Adelaide, você continua para a gente, por favor? É o 1.3, né? Isso. Pessoas com capacidades inexplicáveis. Muitos são os fenômenos relatados e divulgados de forma escrita e falada. Análises mais profundas, entretanto, poucos o fazem. É mais fácil o leigo atribuir a esses fenômenos como sendo charlatanismo, quando não miraculoso, demoníaco, divino ou sobrenatural. Os poucos que se dedicam ao estudo mais aprofundado ou são ignorados ou são combatidos por aqueles que têm outros interesses envolvidos. Entre estes se destacam religiosos cujos dogmas de suas doutrinas são feridos. A seguir, citamos algumas pessoas que realizaram fenômenos cientificamente inexplicáveis. Swedenborg, na Suécia, no século... Eu esqueci que século que é esse, gente. 18. 18. Eusapia Palladino, na Itália, no século XIX. Daniel Douglas Hume, na Inglaterra, no século XIX. Mirabelli, Arigó, Peixotinho, Edson de Queiroz, João de Deus e Gasparetto no Brasil, no século XX. Vamos lá, então. Ele coloca aqui, por exemplo, que muitas pessoas que têm as suas doutrinas, né, afetadas, aí a gente pode incluir, dentre outros, o Padre Quevedo. O Padre Quevedo não é um ser, ou não era um ser do mal. Ele é alguém que defendia seus princípios e que tinha muita razão em muitas coisas que eram mistificadas. Então, ele acaba fazendo um certo bem, porque acaba também as pessoas tomando um pouco mais de cuidado, né? E não mistificar muitas coisas. Dentre essa turma que ele cita aqui, Swedenborg, a gente já falou dele algumas vezes. Swedenborg é aquele cara que estava a 500 quilômetros de distância e vê a casa pegando fogo. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Então, ele é o cara que inicia o espiritualismo, não é espiritismo. O espiritualismo é antes de Kardec. Então, ele começa a já fazer uma porção de pesquisas nesse sentido. Eusapia Palladino, ela era médium e ela fez muitos fenômenos de materialização, de mesa, levitar, materialização. Inclusive, ela conseguiu fazer uma materialização da mãe do Dr. César Lombroso, que era um dos detratores do espiritismo e que depois acabou se convertendo ao espiritismo. E quando ela materializa a mãe dele, daí ele passa a acreditar. Né? E o que acontece com o Eusapia Palladino? Se você for lá no ponto de ônibus e perguntar para a Dona Maria, o que a senhora acha de Eusapia Palladino? Ela vai dizer assim, olha, eu soube que essa moça andou fazendo algumas fraudes. Tá? E ela fez mesmo algumas fraudes. Mas muito do que ela fez foi correto e ela acabou se perdendo depois. Tá? E quando você se perde, você quer fazer aquele fenômeno a qualquer custo. E aí, no final, acabaram descobrindo algumas trapaças dela, mas muitas coisas foram corroboradas por Gabriel Delany, Ernesto Bozano e muitos caras que estavam ali pesquisando isso de maneira bastante séria. Tá? Daniel Douglas Home, eu tenho um livro que eu li dele há pouco tempo, ele chamado O Médium Voador. Ele não era espírita, tá? Ele era católico, e ele consegue levitar, por isso que se fala o médium voador. Então, ele estava numa sala em Londres e ele consegue sair levitando, assim, ó, no terceiro andar, vai lá fora, levitando e volta. Isso foi visto por muitas pessoas. Tá? Então, fala o médium voador, Daniel Douglas Home. E eu costumo até brincar em algumas aulas de escola de aprendizes, que eu falo que a gente não segue Jesus por causa de milagre, porque Jesus andou sobre as águas e Daniel Douglas Home levitou. Eu não vejo ninguém seguindo Daniel Douglas Home por causa disso. Então, a gente segue Jesus muito mais pela sua sabedoria do que por efeitos, né, milagrosos aí que a gente pode dizer. Mirabelli, Arigó,
Peixotinho, esse pessoal, o Edson Queiroz, é tudo pessoal de cura, tá? Dr. Fritz e algumas outras coisas. João de Deus é um caso à parte. Se a gente for entrar nisso, a gente vai ficar 2 horas falando só sobre João de Deus, mas resumindo a ópera, tá? Isso é a minha opinião. Eu acabei de ver um documentário sobre ele há poucos dias no Netflix. São 4 episódios. Não sei se vocês não viram, vale a pena ver. João de Deus começou muito bem. Realmente, muitas pessoas foram curadas por intermédio de João de Deus. João de Deus não cura ninguém, quem cura é Deus, quem cura é a espiritualidade, por intermédio dele. E ele, como um ser humano, como qualquer um de nós, ele acabou se perdendo, né? E aí ele acabou se perdendo um pouco na ética e questões desse tipo, e aí caiu naquilo que a gente viu que aconteceu, né? E Gasparetto também, que fazia... Esse Gasparetto é filho da Zíbia Gasparetto. Todo mundo já viu o Gasparetto, né? Ele já faleceu também. Fazia Sim, pintura Gasparetto mediúnica. É psicólogo antes de tudo, né? Espírita. Isso. Beleza? Todo mundo acho que conhece alguns desses aqui, né? Todo mundo acho que já viu algumas coisas, né? E tudo mostra aqui que a espiritualidade realmente ajuda bastante, mas o médium, ele tem que ter, a gente teve uma aula sobre mediunidade, ele tem que cuidar muito da sua parte ética, da sua parte moral, né? Para que as coisas possam caminhar juntas aí. Pedro, 1.4. Reportagens televisivas. O programa Globo Repórter da Rede Globo de televisão, de 23 de agosto de 1991 e de 7 de junho de 1996, mostra alguns casos de fenômenos, os quais classificamos de cientificamente inexplicáveis. 1. Médium Rubens Faria Júnior, entidade Dr. Fritz, operações espirituais. No Rio, de março a maio de 96. Esse médium, desculpa, Pedro, esse médium Rubens de Faria é outro que ia bem e começou a cobrar, tá? E começou a cobrar e a casa caiu também, tá? Se você for procurar alguma coisa a respeito dele, você vai ver isso também. Pode continuar, Pedro. 2. Médium João Teixeira de Faria, entidade Inácio de Loyola, operações espirituais, Abadiânia, Goiás. Esse deve ser o João de Deus. Esse né? é o João de Deus, tá? Não vamos nem comentar. A não ser que alguém queira falar alguma coisa a respeito. 3. Médium Langerton Neves, cura com ervas, Uberaba, Minas Gerais. Também apresentou no canal Discovery. Eu tive lá em Uberaba, eu vou fazendo umas pausinhas, Pedro. Eu tive lá em Uberaba e eu fui, e quando a gente saiu daqui, a gente foi em 2004, a gente não sabia que ele tinha falecido. E chegou lá que a gente foi saber que ele tinha falecido. E é um lugar, não sei se alguém conhece lá, Uberaba ou não? Já foi lá? E é tipo de uma chácara, perto de um lugar cheio de dinossauros, assim, umas réplicas assim, de dinossauros. E eles fazem erva para tudo. Então, assim, mas mesmo... E o trabalho continuou. Então, as pessoas têm algumas doenças e eles sempre dão medicamentos baseados em ervas. É muito bacana, muito legal mesmo. E eles fazem um trabalho muito sério, muito bacana lá. Não sei se continua, que já faz um bom tempo, né? Mas é um trabalho muito legal que ele fazia lá. Eu posso falar? Por favor. Sobre João de Deus. Quando eu morei 15 anos em Brasília, a Abadiânia é do lado, menos de 100 quilômetros. Nesses 15 anos, eu nem sabia da existência de João de Deus. Nem sabia, nunca tinha me interessado pelo espiritismo, nada. Aí eu vim para São José. Quando eu vim para São José, ou antes de eu conhecer o espiritismo aqui, eu sempre volto para Brasília, porque a minha família está lá, né? Meus filhos estão lá. E aí, numa das voltas para Brasília, eu falei, eu tenho que conhecer o João de Deus, porque, assim, a minha irmã, que mora fora, já tinha ido lá, porque a Europa inteira conhece, né? Vem se curar, vinha se curar com o João de Deus, né? E aí
eu em Brasília, falei, eu vou lá conhecer. Eu fui conhecer. E era um espaço de muita energia, né? Muita energia, mas também acho que tinha muito comércio, né? Porque tem o comércio das pedras, tem o comércio de medicamento, e tem a cirurgia espiritual, tal. Era um lugar bom. Eu me sentia bem, eu sentia muita energia lá, sentia até assim de quase desmaiar mesmo. Só que eu não aprendia coisas do espiritismo lá, né? E era um hospital, lá era um hospital para curar. E assim, eu fui para conhecer aquela coisa, eu não fui para ganhar alguma graça ou para curar alguma coisa. Foi para conhecer. E aí, lá eu recebi a passe, recebi a cirurgia espiritual, e falei, nossa, eu estou tão mal assim, né? Mas eu queria saber mais. Aí eu voltava para São José, e aí eu já era reikiana, e aí eu fui procurar casa espírita para saber, para estudar, mediunidade, porque eu tinha passado mal já também na meditação no templo budista, acho que já contei para vocês também. Eu falei, eu tenho que saber o que é isso, né? Eu tenho que conhecer isso. Aí que eu fui para o Jefa, fui fazer escola e estou aqui com vocês. Eu só queria falar isso, eu não queria passar batido. Sim, porque legal. aí depois veio todo esse escândalo, né? Infelizmente. Mas, assim, tem tinha muita gente de fora. Assim, metade era gringo, metade era do resto do país, né? Então, assim, atendia muita gente conseguia milagre, né, lá. Tinha muito relato também, entendeu? E a gente via e sentia também a energia de lá, né? Mas, Nessa série da Netflix fica muito claro isso, né? Que muitas eu não quis pessoas ver. realmente conseguiram. Eu não quis ver essa série porque fiquei com raiva. A raiva dele, assim, me decepcionou muito, né? Mas eu acho que serve como aprendizagem, né? Para a gente também ter uma ideia exata do trabalho que era feito, porque nós espíritas, na época, fomos muito questionados a respeito disso, né? E aí, né? Então, eu acho que é importante a gente ter conhecer um pouco melhor a situação, né? Porque isso não denigra em nada a doutrina espírita, né? Não, são situações que nós temos que aprender a controlar. Até faz parte do homem, né? Faz parte do homem. Até aquele... Nossa, agora fugiu o nome, mas se eu lembrar eu falo. Tem aquele grupo de cientistas do mundo que falam da física quântica, né, do quântico, e ele estava lá também, acho que o Jean Deus foi entrevistado pelo mundo também, né, e encontrei com ele lá uma vez, esse acho que é físico, quântico, estava lá também, artistas, ministros do STF, eu já vi lá também, entendeu? Então, assim, tem autoridades brasileiras que iam lá também. Uhum. Né? E estava lá no meio do povo, na fila, tudo para consulta também. Então, era isso, gente. Beleza. Continua, Pedro, por favor. Ok. Bom, médium Urandir, fenômenos físicos. Médium Valdemar Coelho, curas espirituais de atletas em Leme, São Paulo. Médium Enir Nogueira, vidência e audiência, cartas psicografadas, mensagens de parentes no Rio de Janeiro. Médium Francisco Cândido Xavier, nosso velho conhecido, né? Psicografia, estudo de caligrafia, Uberaba. Médium Edelazil M. Cardoso, efeitos físicos, materializações e transportes. Pesquisador, professor Mário Amaral, transcomunicação instrumental, Federação Brasileira de Parapsicologia. Pesquisador Wilson Pickler, professor de psicobiofísica, Psicom de Curitiba. Médium Jorge Rizini, composição de músicas de autores famosos já desencarnados. Médium José Medrado, pintura mediúnica, em Salvador, na Bahia. E médium Luiz Antônio Gaspareto, pintura mediúnica com pés e mãos. Você vê quanta gente aí, né, que ele conseguiu colocar aqui, e com certeza devem ter muitos e muitos outros aí que fazem um trabalho bacana, que são anônimos, né? Muitos anônimos aí nas casas que a gente costuma frequentar. O Carlos, com licença, o Gaspareto, é interessante falar que ele também incorporava, né?
ele incorporava o Kalunga, que era o mentor dele, na verdade. Inclusive, eu tenho até um livro dele. Ele é maravilhoso. E lá no Face tem lá ainda a página do Gaspa, né, do Gasparetto, e onde eles já estão, porque assim, ele tem uma escola mesmo em São Paulo, e todos continuaram o trabalho dele. Então, estão fazendo uma espécie de repeteco de todos os trabalhos via vídeos, frases, pedaços do Kalunga falando. Então, é muito interessante, é muito bonito. Então, o Gaspa, para além do que ele fazia, ele também incorporava entidades benfazejas. Bom, legal. Quem que pode ler agora para a gente é o... Acho que agora é a vez do Felipe lá, né? Felipe e a Ellen. Qual que é? Eu gostei desse modelo aí que você chama, pessoal. Ah, eu não gostei que não tem o Divaldo aqui. Ah, é verdade. Não colocou o Divaldo, faltou o Divaldo, tá vendo? É que o Divaldo era pequenininho na época do livro aí, não deu tempo de colocar. Oh, novinho ele, né? Era novinho ainda. Faltou o Satya Sai Baba, o Sai Baba. Ele também é... Da Ufa Paiva também. Então, tem que... materialização. Ele faz centenário, então, né? Porque o tal do Vibhuti... ele faz o tal do Vibhuti, aquela cinza sagrada lá da Índia. Esse Sai Baba, eu conto uma história dele depois para você, Maria, qualquer dia desse. Beleza. Sei não, viu? Lá na Índia ele não é muito bem visto, não. Vamos lá, 1.5. Reações e explicações do leigo. O leigo dos fenômenos espirituais tem as reações mais diversas diante desses casos, mas quem são esses leigos? 1. Os não cultos e com pouco conhecimento científico. 2. O de pouca cultura e com conhecimento científico. 3. Os cultos e sem conhecimento científico. 4. Os cultos e com conhecimento científico profundo. E 5. Os artistas. Esses são os leigos, né? Vamos tratar aqui do leigo sem o conhecimento científico. Ele tem reações que envolvem um alto grau de emotividade. Outros são aqueles cujo mundo espiritual explica tudo. Existem também aqueles que defendem ardorosamente os milagres e as ações demoníacas. Numa conversa sobre o assunto, as opiniões se polarizam e vêm recheadas de tradições, preconceitos e senso comum. Todo mundo já esteve numa rodinha de conversa onde ouviu isso, né? Olha, tal coisa, isso é coisa do capeta, é coisa do dema, coisa não sei de quem, e isso impede, né, de que a gente possa estudar, né, que a gente possa... olha, eu vou fazer uma confidência para você. Quando eu era... Eu conheci a doutrina espírita aos 26 anos, mas antes disso, eu também achava que era... não, isso aí não levava a sério. Não levava a sério. Até o momento que você para e começa a ler e pesquisar alguma coisa a respeito, né? Então, eu penso que, a princípio, a gente dá aquela opinião, mas é aquela opinião que ele fala aqui, a do leigo, né? De você não tem cultura, não tem conhecimento científico, então você acha que aquilo tudo é bobagem. E muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam assim. E muita gente culta, tá? Então, por que ele coloca aqui, ó, o culto e sem conhecimento científico? Então, vai ter gente de todo ramo. Por exemplo, quando você pega um Pondé, deixa eu citar um nome aqui, só para a gente poder ilustrar. O Pondé é um cara culto, né? É um cara que tem conhecimento científico, ou algum conhecimento científico. Mas o que ele tem? Ele tem, por exemplo, Leandro Carnal, são pessoas muito cultas. Mas o que essas pessoas têm? Eles têm uma ideologia, então eles têm uma ideia que vai falar assim, olha, eu sou materialista. E como eu sou materialista, para eu acreditar que existe espírito, eu teria que acreditar que existe Deus. Então, como eu acho que morreu, acabou, então ele parte desse princípio e fala, então o resto não pode existir. Então, o que acontece? Não é uma crença limitante? Então, se aconteceu, e eu sou, por exemplo, alguém que pensa como ele, eu sou materialista, eu vou dizer, olha, e esses caras aí são tudo doido, entendeu? Eles estão, é coisa da cabeça deles, eles estão criando isso. Agora, se eu sou um religioso, eu vou dizer o quê? Olha, isso é coisa do demônio. Porque, como eu sou religioso, existe Deus. Existe a alma. Não existe?
Então, como que eu posso... Agora eu vou falar aqui, olha, existe Deus, existe a alma, nesse ponto eles estão certos, mas não pode comunicar. Por quê? Porque lá no versículo tal, no capítulo tal, está escrito que não pode. E, de novo, eu estou numa crença limitante. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós também temos, de uma certa forma, as nossas crenças, as nossas limitações. Então, é a gente tentar abrir mesmo o nosso universo para tudo aquilo que é novo, principalmente, e não ficar torcendo para aquilo ser verdade ou para aquilo ser mentira. Lembra como a gente falou? Então, se existe alguma coisa, então eu quero saber se aquilo é verdade ou não. Porque se eu já entrar achando que aquilo tem que ser verdade, ou se eu já entrar achando que aquilo tem que ser mentira, não adianta. Aí a gente vai se perder. A gente vai cair nesses dois casos aí que a gente citou. Carlos, eu posso falar uma coisa? Por favor. Você falando isso, eu lembrei que, assim, eu estou há 5 anos na doutrina, né, desde quando eu comecei a estudar e participar de tudo isso. E eu fui muito católica antes, mas eu sempre buscava o questionamento, porque para mim o conhecimento ele não para ali, não para, é isso. Tem que ter algo mais, tem que ter uma investigação assim. E aí eu lembro que eu sou assim, bastante relutante aqui na minha residência, porque todos são católicos e são católicos fervorosos, e só tem eu, espírita, aqui dentro. Ovelha negra. E aí, tipo, para eles é complicado demais aceitar. Então, a minha irmã vem com a Bíblia, toda vez, ela na certeza de que estou errada, porque eu vou ser condenada. Eu falei, tá bom, então. Então, já que eu vou ser condenada feliz, porque aí, pelo menos, eu estou tendo um conhecimento acerca disso. Mas é impressionante como a pessoa não se permite entender que o universo é muito para a gente poder se permitir conhecer, sim. né? E não adianta ficar limitante, mas eu entendo essa limitação, porque eu estive nesse momento, mas algo me tirou dessa limitação e falou, peraí, mas por que não? Porque tem o porquê sim, então o porquê não, mas por que não é assim? Por que era daquele jeito? Então eu vejo que, assim, não tem como você não querer se aprofundar, e principalmente, né, falando desses pontos, eu estava lendo o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, que ele fala várias coisas a respeito de como que a espiritualidade conversava com eles naquela época, já eles amadurecidos na doutrina. E a espiritualidade avisava antes. Então, eles escutavam um toque, aí eles já faziam, opa, vai aparecer um espírito aqui. E aparecia. Alguém atravessava a sala, ia embora, e tá tudo certo. Mas para evidência de que realmente existia um mundo espiritual, né, para eles naquela época. Então, você percebe que isso não é só isso. E aí, isso foi há 200 anos atrás, 1800, né, aconteceu isso, me engano, na época de Leon Denis, e até hoje, se você fala isso para alguém, a pessoa fala assim, era o demônio no corpo daquela pessoa, que não sei o quê, mas porque a pessoa não se permite conhecer, não se permite sair daquela condição. É isso, gente, obrigada. Viu? Fica preso a essas crenças, né? E aí eu não posso acreditar. Adelaide, eu acho que você está falando, eu penso que as pessoas não se permitem duvidar do que consideram verdade, em tudo na vida. A pessoa tem algo que é verdade, ela não se permite duvidar. Mas isso em tudo, não só na religião. E na religião mais ainda, porque daí a verdade vem de um livro que foi escrito por não sei quem, né? A Bíblia foi escrita, aí tem todos os profetas que escreveram, não, então é verdade porque foi escrito por tal e tal pessoa. É isso. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu também me permito de duvidar de tudo que eu achei que fosse verdade no passado. E, inclusive, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque se um dia alguém provar para a gente, por A mais B, e a doutrina espírita fala isso para a gente, né? Kardec fala, que alguma coisa está errado, se for provado, cara, vai por lá. A ciência provou que está errado, segue a ciência. E isso não joga o espiritismo na lata do lixo. Porque eu tenho o livro dos Espíritos com 1024 perguntas. É claro que são perguntas filosóficas que não tem muito essa questão de certo e errado, mas se tivesse alguma questão lá, olha, isso aqui, tá bom, então isso aqui você esquece, mas e as outras? Né? Porque senão a gente também entra no mesmo esquema, né? Então a gente está sempre aberto para aquilo que é novo, porque o espírito está em constante evolução, né? E os parâmetros vão mudando mesmo. Mas e o Carlos? Opa! É interessante a gente ver, por exemplo, né, eu gosto muito do estudo do Carlos Torres Pastorino, não só eu, como muita gente aí escreve também baseado em cima dele, né? Interessante que ele era um cara que tinha já um certo status, né, na igreja em Roma, né? Já não estava mais nem aqui, já estava em Roma. E, em determinado momento, quando
Papa Pio XI não quis receber Mahatma Gandhi, né? Porque ele vinha em roupas muito simples. Então, aquilo abalou a fé dele, e ele conseguiu buscar aquela linha e falava, peraí, mas Jesus não se vestia de forma simples? Por que o senhor não pode receber uma pessoa em roupa simples? E aí acabou que, naquele momento ali, ele teve a separação da Igreja Católica, né? E eu me lembro, aqui na Paróquia do Espírito Santo, quando eu perguntei para o saudoso Padre Luiz, né, o polêmico Padre Luiz, né, eu falava assim, por que está escrito lá no Evangelho que a gente, né, o que a mão direita faz, a mão esquerda, né, que não saiba a mão esquerda, ou seja, a gente não falar sobre ostentação. E eu estou vendo aqui na igreja, né, então o vitral ali está lá, doado pela família tal, aí tem um banco, tinha a plaquinha, doado pela família tal. Eu falei, então, mas isso aí não está indo contra? Então foi aquele momento que eu comecei a questionar e também foi o meu rompimento ali com a Igreja Católica, né? E foi assim interessante que eu rompi com a Igreja Católica, procurei um tempão, até depois, né, me encontrar aí com o Espiritismo. Você, inclusive, uns que me ajudaram nisso, né? E outras pessoas mais, mas existem... É isso, né? A gente, se você busca algo e que faz sentido, como é Jesus, e de repente você vê alguém que prega Jesus, trabalhar, falar de outro... Estava até vendo aqui hoje uma notícia no portal aqui, né, que o pastor estava falando que Jesus só vai voltar se o pessoal aumentasse o dízimo lá para ele. Então, claro, existem coisas com essa inflação, que não fecham. Com essa inflação, né? Então, tem coisas que você fala assim, não fecha. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? É isso. Pode falar, Felipe. Morri aqui, Pedro. Mas é por isso que eu não acredito, que eu fico assim, quando começa a ter, dentro do Espiritismo, aquela conduta messiânica de que fora do Espiritismo não há salvação, e tentar convencer as pessoas, por isso que eu não consigo encaixar isso na minha cabeça. Porque quando você está com um copo cheio, não adianta vir ideias novas, né? É o que o Carlos estava falando, os sábios, o Karnal e todas essas pessoas, que eles estão ali, não aceitam ideias novas, né? E uma das coisas que eu era bem novo, uns 14, 15 anos, quando eu percebi que a ideologia do catolicismo não fazia parte da minha cabeça, eu peguei o Livro dos Espíritos pela primeira vez, e quando eu li justamente o que o Carlos falou, que se a ciência progredir e negar alguma coisa que eu estou falando aqui, vá pela ciência. Não aceite coisas erradas, é melhor negar 10 coisas certas do que uma coisa errada, né? E essas coisas que me encantaram no Espiritismo, eu falei assim, peraí, esse aqui eu posso continuar lendo esse livro, porque ele está abrindo para o novo, né? Para as experiências. E hoje em dia, eu estava pensando em outra coisa. Hoje em dia, se você fala dentro do Espiritismo sobre extraterrestres, sobre UFO, existe muita gente que já está saindo. Mas se você vai ler com Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, ele fala de vida em outros planetas, fala em outros mundos, né? Mas manter essa cabeça aberta que é o difícil, que é do ser humano tentar continuar dentro de um modelo padrão que já faz ele confortável, né? É o mito da caverna, né? É a historinha do mito da caverna. Felipe, mas você sabe que na Casa Luz nós temos um extraterrestre médico. Ele faz cirurgias espirituais junto com o Dr. Fritz. E ele é sensacional, sabe? Eu não tenho visão de enxergá-lo, mas quem me fala diz que ele é enorme, extremamente bacana. E tem um lance aí contar para vocês, que ele esse extraterrestre foi fazer uma cirurgia espiritual numa colega, numa trabalhadora, e ela é aquela que leva bolo, ela que é aquela pessoa que leva os bolinhos dela, né? E aí, os médicos, ela estava numa maca e os médicos estavam ali, e em algum momento um dos médicos falou assim, nossa, que delícia seu pancake.
Aí esse extra não conseguia especificar o que é pancake, e ela, é bolinho, parece muito bom, parece muito bom. Então, assim, humanizou esse médico que é extraterrestre, mas que estava fazendo um bem ali. E isso é bonito dentro de uma casa, saber que não existe elitismo e enfim, acreditar que é uma entidade benfazeja da mesma forma. Mas o próprio Jesus falou na Bíblia, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. A gente acredita no multi-universo, na multi... sei lá o quê. Vamos lá. Ellen, quer ler? Eu não, mas eu vou ler. Peraí que eu estou no celular. Peraí, deixa eu achar aqui. 1.6. Não, peraí, deixa eu pegar aqui, que eu tenho que estar pelo celular hoje, a gente está sem livro. Tá. Mas eu ia falar um negócio. A gente também não é tudo extraterrestre, a gente não veio de capela? Então, não, né? a Ana que começou a falar esse assunto, na verdade, a gente não sabe de onde a gente veio também, né? Capela de Atlântico, vai saber. Não sabe de onde veio também, espiritualmente falando, né? Eu não falo nem só fisicamente. Pois é, comentário de cientista e posições da ciência. E qual a posição do que apresenta os bons conhecimentos científicos? Consideramos desde autodidatas até os graduados e pós-graduados em diferentes áreas da ciência do conhecimento geral. Os fenômenos cientificamente inexplicáveis dividem-nos. Muitos negam sistematicamente a sua existência como o fechamento dos olhos e eles... peraí, eu tô cega. Eu tô aumentando. E eles explicam nada conveniente. Esses seriam extremamente céticos. Outra postura é a agnóstica, meu sobrinho. Não nego, não consigo explicar, mas passarei a aceitá-lo ao obter a explicação de um caráter científico. Finalmente, qual a posição da ciência? Afirmamos que é pelo total da abstenção de qualquer parecer a respeito. Alguns cientistas estudam profundamente os fenômenos espirituais, e entre eles citamos Dr. Paul Schilber, Dr. César Lombroso, Alexandre, não sei o que lá, Caldopré, Charles Richer, William Crookes, Arandu Nelson, Dr. Zoner e Victor Hugo, ou Victor Hugo, conforme a preferência. Se for francês, Victor Hugo, né? Atualmente, existem centros de estudos e pesquisas altamente qualificados que estudam tais fenômenos, desde o Instituto Internacional de Projeciologia, não? Isso aí, projeciologia e conscienciologia. Sob a direção de Valdo Vieira. O Valdo Vieira não é aquele... É aquele. Né? Tá. O campus de pesquisa se situa no Foz do Iguaçu, no estado de Paraná. Esse instituto tem ramificações internacionais e podem ser bem mais conhecidos pelo site inpc.org.br. Outra instituição que se dedica a essas pesquisas é o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicofísicas, fundada por Hernani Guimarães de Andrade. Tá, o Hernani Guimarães Andrade, ele escreveu também um livro, se não me engano, A Reencarnação no Brasil. Ele também é um estudioso, ou foi um estudioso sobre esse assunto. Com relação ao Valdo Vieira aqui, que todo mundo conhece, Valdo Vieira foi parceiro do Chico, né? Escreveu muitos livros junto com o Chico Xavier, e aí depois ele foi para Foz do Iguaçu e montou esse Instituto de Projeciologia, e ficou lá até o seu desencarne. Acho que ele faleceu há pouco tempo, acho que uns 5, 6 anos atrás, acho que não deve ter muito mais do que isso, não. E aí, o que ele fala? Ele conta uma porção de histórias, ele era um cara... Alguém já parou para ouvir um vídeo do Valdo Vieira ou não? Eu já vi vídeos dessa conscienciologia aqui, porque eu tenho uma grande amiga que ela segue, né?
Gente, pelo amor de Deus, é muito difícil. Eles usam termos extremamente difíceis para explicar o simples, usam termos sinônimos. Eu falei assim para uma amiga minha. Inventa palavras. Eles inventaram várias palavras. Né? Eu acho que ele entrou num processo de fascinação. É um grande médium, mas ele mesmo... Ele se perdeu, ele viajou. Eu falei para minha amiga, ó, sinto muito, Tieme, eu não tenho capacidade de entender esses sinônimos, essas palavras. Eu tinha que ler um dicionário para entender o que eles estavam falando, e a ideia central era uma coisa muito simples. Então, assim, gente, é do caramba, não dá. Mas eu acho que o Valdo Vieira, isso é uma opinião pessoal de novo, tá? Eu acho que ele viajou meio na maionese no final, né? Ele falava que Jesus Cristo era um cara doidão, né? Que era um cara que tinha mediunidade completamente... Era um cara desorientado. Então ele começou a falar umas coisas assim meio doidas, né? Começou a falar muita coisa com relação ao próprio Chico Xavier, mas não que a gente esteja... Nossa, ele não pode falar nada errado, mal do Chico. Não é isso que a gente está dizendo. É que ele foi por um outro caminho e eu acho que ele se perdeu um pouquinho nesse sentido, entendeu? Porque eu posso até falar alguma coisa com relação ao Chico Xavier. Eu convivi com o Chico ele era um cara muito vaidoso, de repente, e não eu, Carlos, mas ele, né? Porque senão eu também estaria endeusando o Chico e tudo mais. Mas o cara virar falar que Jesus era doido, que Jesus tinha uma mediunidade, mas que não sabia usar a mediunidade. Então eu falo, poxa, aí acho que o cara já está... Né, ele falava com uma propriedade, com uma certeza, dono da verdade total. Isso. Aquele Edson Pinheiro também. O Edson Pinheiro também, né? Se perdeu. Ele tem vários livros que eram muito bons, mas depois, agora no final, ele está completamente também... Eu acho que essa é uma grande prova da mediunidade, sabe? Acaba dando um pseudo-poder para a pessoa, que se ela pode entrar num ciclo ali, ser fascinada e se desviar facilmente, né? O Valdo Vieira, ele falava assim, eu optei pelo TARES. O que é TARES? É tarefa de esclarecimento. E o Chico optou pelo TACOM, ele usava essas palavras, né? Que é a tarefa de consolação. Né? Então, por isso que ele se dissociou do Chico, que ele quer esclarecer e o Chico queria consolar. Né? Segundo ele. Né? Mas, assim, então... Ele falava que ele não podia jogar na loteria, nem nenhum jogo, porque tudo ele ia ganhar. Porque ele sempre atraía o bem para ele, então era melhor ele nem jogar na loteria. Para não ganhar. Agora, aqui um pouco atrás... Foram citados vários nomes muito bacanas, tá? William Crookes, Charles Richer, Alexander Aksakov. Então, são pessoas que, quando você pergunta sobre a ciência espírita, esses caras são os caras da ciência espírita, tá? E aqui tem Gabriel Delany, que não está aqui. Essa turma é a turma da ciência espírita. É a turma que sentava com o Kardec e sentava nas outras rodas lá para realmente estudar cientificamente os fenômenos espíritas, e isso acabou ajudando bastante a doutrina. Isso é um problema, Carlos, é mais livro para a gente comprar e para ler, né? É mais livro para ler, sem dúvida. Aqui no Brasil, tem um cara chamado Hermínio Miranda, já falecido também. Eu sou fãzaço do Hermínio Miranda. Ele tem 2 livros que eu li, A Diversidade dos Carismas e A Memória e o Tempo. E ele tem uma linguagem bem mais moderna, também é muito bacana. Então, assim, tem muita gente que vai esclarecer bastante a gente com relação à doutrina. Alguém tinha me chamado? Eu não sei se isso confere, mas eu vi num documentário que o Vitor Hugo, ele era bem, assim, estudioso nisso, ele era, acho que, amigo de Kardec, né? Mas ele não se declarava... espírita, assim, ele não transparecia, não queria que vinculasse a imagem dele com o espiritismo, apesar dele estudar. Mas, depois do suicídio da filha dele, ele começou a frequentar e ter mais envolvimento com a doutrina, porém, ele nunca assumiu ser espírita. Eu também acho que na época era um negócio meio complicado ali também, né?
Mas eu vi um documentário falando sobre isso, sobre Vitor Hugo. Se em 2021 tem muita gente ainda que evita, né? E eu não falo nem quando misturo o aspecto profissional, tá? Porque eu entendo, por exemplo, no caso da Gisele, no caso desse médico que eu vou, de repente, se ele fala que é espírita, o paciente que é católico, apostólico, romano, esse cara, de repente, ele nem volta mais, né? Então, assim, mas eu digo assim, no nosso meio mesmo, às vezes a gente tem dificuldade hoje, né? Agora, você imagina lá no século XVIII, né? A dificuldade que as pessoas deveriam ter, né, para falar sobre isso. Naquela época, falar que era protestante já era difícil. Já era difícil, né? Então... Quem que é a vez agora da Marina? É você, Marina. 1.7. Tá, pode ser. Eu não vejo a sua ordem. Não, mas é segredo meu aqui. Eu vou vendo e já vou chamando para não ter... Ok. 1.7. Comentários de religiosos e posição das religiões. Admitimos como religiosos aquele que tem conhecimento profundo de sua doutrina religiosa, bem como aqueles estudiosos sem facção religiosa, ou mesmo ateus e materialistas. Gente, também estou ruim de ler aqui, viu? Por trás dessas pessoas, em sua grande maioria, existe o suporte de uma doutrina com princípios, fundamentos, dogmas, enfim, um corpo doutrinário. Todos eles têm como base uma doutrina religiosa ou filosófica. Os religiosos normalmente apresentam argumentos baseados em suas doutrinas, classificando esses fenômenos como divinos, miraculosos ou mesmo demoníacos. Para uma explicação mais científica, utilizam-se da psicologia, psicanálise ou da parapsicologia, mas não com endossos da academia, e sim seguindo suas próprias linhas revestidas de científicas. A esse exemplo, podemos citar o padre Quevedo, com a sua psicologia e sua parapsicologia, nada acadêmica, mas dentro de linhas próprias. Você vê que pegamos o padre Quevedo para Cristo aí, né? Que hoje, toda hora estão lembrando aí do padre Quevedo, né? E sempre, mais uma vez, só frisando que tudo isso ligado aqui, crenças limitantes. Então, vamos, nós espíritas também, principalmente quando a gente falar em outras religiões, tentar abrir o nosso leque, né, para entender. Se a Ana Patrícia é testemunha de Jeová, não adianta falar assim, testemunha de Jeová. Não. Como pensa o testemunho de Jeová? O que ele acredita? E quando eu sei o que ele pensa, o que ele acredita, agora ficou mais fácil para eu conversar com ele. Entendeu? Porque agora eu já sei o que passa pela cabeça dele. Né? E esse é a pegada. Por exemplo, o testemunho de Jeová, ele não vê Jesus como Deus. É como a gente. Né? Para ele, Jeová é Deus e Jesus, eu acho que é o chefe da igreja, alguma coisa assim, mas não é Deus. Então, você vê, acaba tendo alguns parâmetros em comum. Né? E aí vai ter outros. Então, mas a gente sempre acaba, olha, tipo, Narciso acha feio que não é espelho, né? Ou seja, não pensa como eu, é ridículo, esse cara não está com nada. Então a gente tem que tomar um certo cuidado também para poder sempre olhar o ponto de vista do outro e a partir daquele ponto de vista a gente poder, né, ir pautando o nosso caminho, que é o que está faltando muito no nosso mundo atual. Né? A gente está sempre olhando para nós e, olha, se você pensou um pouquinho diferente, você é completamente fora. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu comecei a fazer filosofia e estudar antropologia justamente por causa desse curso aqui de filosofia que eu comecei ano passado. Porque ele me trouxe essa possibilidade de abertura, de identificar pessoas vivenciando em religiões, não religiões vivenciando pessoas. Então, eu escolhi esse ramo justamente por isso, porque abre a nossa mente, a gente começa a enxergar que existe uma pessoa por trás de uma religião, e a gente tem que maneira de categorizar as pessoas pela religião que ela tem. E aí eu comecei... A minha casa é meu estudo, eu faço o estudo da minha faculdade aqui em casa. Eu não falo do espiritismo aqui em casa, a não ser que eles permitam isso. Né? Porque senão eles vão achar que eu estou tentando convencê-los a mudar para o espiritismo, não é nada disso. Eu escolhi esse caminho, cada um escolhe o seu. Né? E se quer continuar, tá tudo certo. Se não quer continuar, tá tudo certo também. O importante é essa vivência.
E às vezes a gente fica tão feliz do novo movimento que a gente tem, que a gente quer que todo mundo venha junto. E aí essa felicidade que a gente quer que todo mundo venha, a gente acaba forçando uma situação para outra pessoa que não entende aquilo que a gente está vivenciando. A totalidade da informação dela naquela religião que ela se encontra é importante para ela. Então, o Espiritismo me ensinou isso, enxergar a pessoa por trás de tudo isso. E me dedicar a entender e falar, olha, pode ficar tranquilo, porque está tudo certo. Não tem errado. Né? A gente que busca o erro em alguma coisa, mas não tem o errado. O errado está naquilo que a gente, às vezes, começa a categorizar. Eu fazia muito isso antes, quando eu era católica. Mas eu falava, poxa vida, mas é um ser humano como eu, por que eu estou falando que aquele cara está errado? Né? Ele tem as decisões dele como eu, ele tem as atitudes dele como a dele, escolheu, está tudo certo, mas por que eu tenho que olhar com o prisma de que ele está errado e eu estou certa? Sim. Né? Então... E isso é o que eu chamo de ingenuidade. Né? Quando eu acho que está todo mundo errado, só eu estou certo, isso é ingênuo. Né? Mas eu acho, sim, com relação aos católicos. O cara, mesmo sendo católico, ele pode ser gente boa, né, Adelaide? Né? Pode. Que eu já ouvi isso algumas vezes, né? E aí você fala, puxa, o cara vira para mim, pô, aquele cara é espírita, mas é gente boa, né? Então, assim, você fala, poxa, mas é o que falam para mim. Né? Quando, às vezes, assim, eu moro perto da minha igreja aqui e falo assim, ai, você virou espírita, né? Mas você continua legal, não sei o quê. Tá tudo certo, gente. Carlos, deixa eu contar uma história rapidinho aqui. A minha família, já falei que são todas evangélicas, meus avós eram pastores de igreja evangélica, né? Então, assim, eu cresci dentro da igreja evangélica, na católica, em todos os lugares. Pode falar. Eu não imagino você, os avós estão vivos. A outra metade morreu já. Aí, nossa, imagina os avós pastores aí com a ovelha negra. Não, aí outro dia a gente estava lá no sítio do meu pai, e meu avô veio me contar que ele teve um sonho com a minha bisavó. Minha bisavó morreu com 100 e poucos anos. Ela morreu quando tinha uns 20 anos. E aí ele veio contar que ele sonhou com ela, que ela foi levar ele, que ele chorava muito ainda com saudade dela, e ele foi contar que ela levou ele até a cova e falou assim, meu filho, você está vendo eu aqui? O que você está vendo aí? Aí ele falou, você, mãe? Não, eu estou aqui. Esse daí era o meu corpo. Isso, meu avô super evangélico me contando. Aí eu falei, viu, vô, você está vendo? Quando você morrer, você não vai ficar lá em espírito esperando Jesus Cristo vir te buscar. A gente sai em espírito. Aí ele falou assim, que, minha filha? Eu falei, vô, você estava falando com minha avó, com minha bisavó como? Ela estava em espírito, não era? Ele é. E falei, você estava como, vô? Em corpo? Ele não. Eu falei, você estava em espírito falando com a avó. Você acha que a gente não existe como espírito? Você acha que a gente morre e acabou, vô? Aí ele ficou parado, pensando. Aí ele falou, então você acha que minha mãe vai vir me buscar quando eu morrer? Eu falei, vai, vô, lógico. Sua mãe vai vir te buscar. Ele ficou mega feliz. Mas se você for pensar mesmo, que desespero é para quem está perto de morrer pensar que vai ficar esperando o juízo final. Não, pensa pelo lado dessa crença. É desesperadora. Eu tenho uma experiência. Há uns tempos atrás, eu trabalhava lá no Rio ainda, num grupo que eu frequentava espírita com desobsessão. E uma vez o médico incorporou e eu estava conversando com o espírito, e ele ficava com a posição assim, de olho fechado, e falava assim, não fala comigo que eu estou morto. Dá até vontade de rir, né? Aí ele aí eu comecei a rezar, entrou aquela conversa. Ele, não, eu estou esperando o dia do juízo final. Não fala comigo. Não fala comigo que eu estou esperando o dia do juízo final. Mas foi ali, não foi à toa, né? Porque ele já estava no processo de despertamento. Aí você vai conversando e tudo, e vai tentando puxar justamente essa lógica. Mas se você está conversando comigo, se você me escuta, e aí acabou que ele foi abrindo o olho e apareceu as outras entidades que estavam em volta dele lá ajudando ele. Mas é esse desespero que a Gisele está falando, e muita gente cai nessa mesmo depois de... Missionários da Luz, né, que fala sobre isso, né? Eu acho que é Missionários da Luz. Né? Do André Luiz. Gente, eu estou estudando um pouco de cuidados paliativos e a equipe de saúde que faz cuidados paliativos se depara com essa situação nas pessoas que estão com situação de morte, né? Já estão esperando a morte.
que, dependendo da crença da pessoa, começa a gerar uma angústia, um sofrimento impressionante. E, nossa, nessa eu sempre dou graças a Deus por ser espírita, porque eu vejo isso uma coisa tão natural. É claro que vai ser sofrida a passagem, sempre deve ser, como encarnar, desencarnar também que a gente não lembra, né? Mas para essas religiões é algo muito difícil. Com certeza. Para aquele que é materialista, que acha que morreu, acabou, e esse que está dormindo aí até Jesus voltar. Você imagina o cara que morreu lá na época de Moisés, que está dormindo até hoje, deu até sabe quanto que esse cara vai dormir, entendeu? E aí pior é quando acordar, julgar, e se o cara for para o inferno. Então, você dormiu 3.000 anos, acordou para mandar o cara para o inferno. Né? Então, assim, são crenças que quando você para pensar racionalmente, você fala, puxa, não teria muito sentido, né? Olha, quando o sogro da minha filha desencarnou, ela mandou umas perguntas para mim, e eles estavam lá no velório. E ela assim, mãe, eu tô morrendo de fome. Uai, mas por que você não vai comer? Porque o Gaspar é o marido dela. O Gaspar falou que eu não posso comer, porque afinal de contas o pai dele acabou de morrer. Eu falei, mas o que uma coisa tem que ver com a outra? Não, disse que é falta de respeito. É falta de respeito comer. Eu falei, filha, misericórdia, vai em algum lugar comer, né? Aí, então, mãe, o tio dele trouxe pizza pra gente na casa da mãe dele ontem e ele não me deixou comer porque é falta de respeito. Como que você vai comer pizza se meu pai tá morto? Quer dizer, são dogmas, crenças limitantes que chega a ser à beira da ignorância, né? À beira da ignorância. Com certeza. Vamos lá, fenômenos bíblicos inexplicáveis, né? Aqui eu vou dar uma abreviada, conversa de Deus com Adão, né? Então, na Bíblia, a gente vai ter lá Deus conversando com Adão, e Adão falando sobre o paraíso, falando para Adão que ele não podia comer lá a maçã, né? Que é a fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os diálogos de Moisés, né? Com Deus também, né? Dos 10 mandamentos e em outras oportunidades. O rei Saul consulta a pitonisa de Endor. Na verdade, Saul ele conversa com Samuel, né? Que essa pitonisa, ela supostamente teria incorporado Samuel, e Samuel fala para ele que, olha, amanhã você vai estar comigo. Então, assim, e ele morre mesmo. Passados alguns dias ele morre e alguns filhos dele morrem também. E aí o que eu acho interessante é que se você vê um evangélico falando sobre isso, ele vai falar que isso está escrito na Bíblia, mas não é bem assim. Que ali não era Samuel que estava falando, mas era o capeta, o diabo que estava falando através dele. Então, eles pegam o texto bíblico, entendeu? E vão dizer que não é bem assim. Você vê que é interessante? Então, de acordo com a minha conveniência, se aquilo está dizendo aquilo que eu penso... Acomodam a verdade, né? Acomoda a verdade, né? Então, fala, não, mas não é bem isso, tá? Ele está falando, mas era da macumbeira, então ele não era... Então, assim... Não adianta. Então, para quem não quer acreditar, por mais que você coloque texto, ele vai falar, não, mas isso não funciona. Né? Então, não adianta. A gente vai com o tempo, a gente fala, olha, essa pessoa não quer acreditar, então não adianta eu perder meu tempo aqui, porque ele não vai acreditar mesmo. As consultas do rei da Babilônia ao profeta Daniel. Isso aqui é Nabucodonosor, que vai consultar o profeta Daniel a respeito de um sonho que ele tem. Tá? E esse sonho, ele sonha que vê uma estátua bem grandona, e essa estátua tem a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de ferro, os pés de barro, e aí vem uma esfera bem grande, essa esfera destrói essa estátua e cresce bastante e fica do tamanho da terra. E aí ninguém conseguia decifrar esse sonho, e aí tinha uma porção de sábios lá, e o rei fala, olha, se ninguém decifrar meu sonho, eu mato todo mundo. Aí o Daniel falou, não, eu vou tentar decifrar esse sonho, então, para a gente resolver esse negócio. E aí ele fala, não, isso aí são os reinos, então o de ouro é um reino, né, que é o seu reino, que é forte, e aí vai mostrando que cada um seria um reino, né? E que no final essa bola de fogo, essa bola bem grandona, que seria o reino dos céus, alguma coisa assim, iria se estabelecer, né, depois de todas elas. Aí ele acaba aceitando e fica por isso mesmo. Aí vai o aparecimento do anjo Gabriel para Isabel e Zacarias, né, que anunciando o nascimento de João Batista, os anjos que anunciam o nascimento de Jesus, a descida da pomba do batismo, né, a expulsão dos demônios por parte de Jesus,
a transfiguração, que todo mundo acho que lembra como que é esse processo da transfiguração, né? E aí vai. Acontecimento com Saulo na estrada de Damasco, Pentecostes e tudo isso. Então, são fenômenos inexplicáveis que aparecem na Bíblia. Então, ou seja, a história humana está recheada de acontecimentos aí mediúnicos que isso é só a gente querer ver, é só a gente observar. Você quer saber se esses fenômenos existem? Você não precisa nem se preocupar. Se você leu aqui alguns textos, você viu que eles sempre estiveram presentes, mas observe a tua vida. Observe como a sua vida transcorreu. Seja um observador de si mesmo e você vai ver que, em muitas ocasiões, a gente nota claramente que existe uma interferência espiritual mesmo. É claro que aqui é um meio espírita, mas se a gente observar, a gente vai ver que existe uma influência espiritual em todo o tempo. Vocês concordam comigo? Eu estava falando isso, está me lembrando... Total. O primeiro tema que a gente estava discutindo sobre os sentimentos e os sentidos. Uma ideia que veio na minha cabeça é que todo mundo já deve ter tido, é aquele tipo de sonho que você tem, em que é muito esclarecedor e que parece que a sua mente está mais lúcida, que todas as sensações são muito mais fortes, as cores, tudo é muito mais intenso do que os nossos sentidos aqui encarnados. E aí me lembrou isso, são fenômenos que todo mundo já viveu isso e que a gente consegue experimentar, ter essa lembrança sempre do mundo espiritual, né? Eu já tive essa experiência que você fala, a hora que acorda. Parece que você estava no flow lá e de repente você acorda e você fala, nossa, tem com a memória. Eu estou entendendo uma porção de coisas agora que eu não entendia antes. Né? E parece que vê as coisas com muito mais clareza, né? Talvez essa seja um lampejo, né, do que talvez possa ser o mundo espiritual. Eu ainda não cheguei nesse ponto, não. Quero chegar. É só o pessoal mais espiritualizado. Demora um pouco. É só sonhar. Tem que tirar a florzinha, Marinha. Ana Patrícia, lê a conclusão para a gente, por favor. Fiquei esperando o tempo inteiro. Agora que é prova surpresa, né? Conclusão. Os fenômenos podem ser classificados em 2 gêneros: aqueles sujeitos aos métodos científicos e os fenômenos não passíveis aos métodos científicos, os quais denominamos métodos não convencionais. Tais fenômenos sempre estiveram desafiando os leigos, os cultos, os cientistas e até instigando a ciência para um estudo mais aprofundado. A doutrina dos espíritos admite a existência de fenômenos anímicos, aqueles produzidos pelo próprio indivíduo, onde só ela está envolvida. Estes são conhecidos como fenômenos paranormais. Ela admite também a existência de fenômenos mediúnicos, onde existe a participação de uma inteligência extracorpórea. A doutrina espírita tem todos os indícios para suas explicações e buscam novos métodos comparáveis aos científicos que dão a total garantia dos seus fundamentos. Fora da doutrina, percebemos um vazio total no campo do conhecimento para a explicação dos fenômenos, sejam eles no âmbito das religiões, das filosofias sapienciais, do ocultismo e da ciência. Tá aí, esse último parágrafo foi até bom que você leu, porque ele explicou uma parte daquela pergunta que você tinha feito no início. Falou do Padre Quevedo, olha, adivinhou tudo. E vou te contar uma coisa, eu não tinha lido o capítulo, viu? Vou assistir a aula. Não, mas tranquilo, legal. Beleza, gente? Tranquilo? Legal? Isso aqui deu para a gente ter um aperitivo já do que vai ser esse terceiro livro. Ó. Então, a gente vai poder entrar bem mesmo nessas questões aí da doutrina espírita, né? Que vão bem dentro mesmo da nossa filosofia espírita, para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa doutrina. Beleza. Quem gostaria de fazer o encerramento para a gente? Antes do encerramento, que eu sei que um dos nossos colegas está louco para fazer, e quem sou eu, né, para ficar tirando a oportunidade dele,
eu queria fazer um jabazinho aqui. Então, amanhã na pré-mocidade e mocidade, né, que a gente tem lá do Anjo Ismael e da Colmeia, a gente vai ter lá o autor, né, o escritor de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, licenciado Maurício Souza, o Alan Mitchell, que é um palestrante muito bacana. Então, se vocês têm jovens aí, eu já deixei o link aí no grupo, tá? Amanhã, das 10 às 11, é uma horinha, é rapidinho, dá para pôr da tarde, tomar café e ir lá assistir. Ou, se qualquer um de vocês quiser assistir, assim como a jovem Ellen, a esposa do Felipe, né, quiser assistir, será muito bem-vinda, viu, Ellen? Estava falando dos jovens, eu estava me incluindo nessa, né? Claro. A gente vai pedalar enquanto ela assiste. Pois é, quem tem... Não, a gente pode pedalar. Pedro, vai ser presencial? Eu ainda não abri o celular, mas vai ser presencial? Não, é online. Online. Tá legal. Isso. Tá bom? Obrigada. Beleza. Vânia, você faz o encerramento para a gente? Faço, vamos lá. Esse brinco está bem democrático hoje, né? Eu acho que é um caminho legal esse. Eu estou gostando do seu autoritarismo hoje. Ele está se descortinando, Felipe. Tá vendo? Vamos lá, meus amigos. Fecharmos os nossos olhos para que nós possamos levar o nosso coração, sentimento, mente ao nosso Pai Criador, agradecendo essa aula bendita, benfazeja, cheia de prazer, cheia de alegria, cada um de nós, que nós possamos estar em paz nesse término de aula, nos sentindo agraciados por termos aprendido mais um pouquinho aquilo que ontem, por acaso, não estávamos com esse conhecimento de causa. Eu agradeço muito estar aqui e agradecemos todos pela mediunidade estar conosco, presente conosco, a espiritualidade benfazeja que nos acompanha nesses anos todos. Pedimos autorização para que nós possamos terminar a nossa aula com paz, com alegria, esperando mais um dia na sexta-feira que vem para dar continuidade ao nosso grupo, às nossas aulas, aos nossos ensinamentos. Bendito seja cada um de nós, dos nossos mentores que estão conosco a cada momento. Muita gratidão, porque agora eu acredito que daqui para frente as coisas vão ser muito mais interessantes no que diz respeito ao campo que foi norte para a gente, no que diz respeito à mediunidade. Vamos orar para o Pai, para darmos fechamento a essa aula. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória, como para todo sempre, graças a Deus. Beijos, 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 beijos. Obrigado, gente. Bom final de semana a todos. Adelaide, seja bem-vinda quando quiser, tá? Tchau, gente. Muito obrigada. Gostei da Adelaide. Até a próxima semana, se Deus quiser, gente. Gratidão, Carlos. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Adelaide. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.